Hoje, em O Segredo das Coisas, Supercarros, o BMW M6, um ensaio em elegância aerodinâmica, luxo e potência. O Segredo das Coisas, Supercarros. Por mais de 40 anos, a divisão M da BMW tem criado os célebres modelos M, carros de alto desempenho com powertrains que evoluíram a partir do mundo das corridas para atender às necessidades das ruas. O M6 tem suas raízes neste carro. Em 1983, a divisão M pegou um BMW Grand Tour de luxo Série 6 e o transformou em um esportivo disfarçado de sedã. O BMW M635 CS. Todos os modelos M têm sua origem no lendário M1. Originalmente desenvolvido para as pistas de corrida, a divisão M o transformou em um carro de produção em série. O M6 permanece fiel à sua linhagem. Externamente, ele tem as linhas graciosas e esguias de um sedã de luxo de última geração. Mas sob o capô se esconde um potente motor feito para obter uma economia de combustível impressionante, enquanto simultaneamente o chassi proporciona estabilidade em alta velocidade em qualquer tempo. No começo dos anos 90, a BMW inventou um novo tipo de composto de disco de freio capaz de suportar a enorme aceleração dos seus modelos M. Diferente dos freios a disco convencionais, a BMW fabrica esses freios compostos de diferentes materiais. Para reduzir o grande peso da base da roda, a tampa externa do disco é feita de alumínio. Ela é conectada ao anel de fricção interno perfurado de ferro fundido através de pinos de aço inoxidável que permitem que os dois metais expandam e contraiam sem deformar um ao outro. Um técnico anexa a pinça do freio traseiro, que inclui o freio de estacionamento. O código de cor dos freios dos modelos M é azul. Um técnico carrega as peças do suporte do eixo dianteiro em um complexo gabarito em preparação para o processo de soldagem. Apesar do M6 possuir uma semelhança superficial com outros BMW Série 6, a geometria de sua estrutura é muito diferente. Não só ele tem maior rigidez torsional, a cinemática do M6 é configurada de forma muito diferente de um Série 6 normal. O suporte do eixo dianteiro, por exemplo, foi projetado para fazer com que o carro responda com precisão em velocidades ainda maiores. Assim que todas as peças são carregadas no gabarito, ele as prende com firmeza no local. 3 robôs realizam a operação de soldagem de alumínio. Um robô prende precisamente o gabarito numa posição específica para que os outros 2 saibam exatamente onde estão situadas as peças que eles irão soldar. Eles usam o processo de soldagem a gás inerte, ou MIG, e terminam o suporte do eixo dianteiro em apenas 90 segundos. Agora a porta de proteção se levanta e o técnico pode entrar, digitalizar as informações necessárias, inspecionar visualmente o trabalho e remover o suporte. Esse componente leve faz um total de 22 peças diferentes e 8 porcas. Do começo ao fim, o processo levou 16 minutos e meio. Técnicos montam os discos de freio dianteiro no suporte do eixo. Entre as 2 camadas dos discos de freio, há aberturas em formato de turbinas para ventilação. As turbinas ventilam o ar para a direita ou esquerda, então cada disco de freio é específico e deve corresponder ao lado correto. Um técnico transfere o suporte do eixo dianteiro e a montagem do cubo em um gabarito diferente, onde se juntará ao resto do powertrain. A BMW foi pioneira na utilização de sistemas de suspensão de alumínio na década de 90. Excetuando alguns rolamentos de aço, esse suporte é quase inteiramente de alumínio.
O BMW M6 apresenta um painel de teto de fibra de carbono. A fibra de carbono é forte e rígida e, por ser super leve, usá-la no teto melhora a estabilidade do carro, reduzindo o centro de gravidade. Um técnico leva o protótipo M6 até uma cabine projetada para avaliar a geometria do carro. Essa avaliação é completamente automatizada. Um robô de medição 3D equipado com 2 câmeras que trabalham juntas para criar imagens tridimensionais das superfícies do carro. Se, por exemplo, um piloto de testes observa o ruído do vento enquanto dá voltas na pista de testes, esse robô pode ser usado para descobrir a fonte do ruído. Desta forma, a BMW pode resolver quaisquer problemas potenciais antes de iniciar a produção em escala total. O sistema pode também rapidamente garantir a qualidade da manufatura, comparando as superfícies captadas nas imagens aos parâmetros de design. Ao montar um carro com 20.000 peças diferentes, é de vital importância ter certeza de que essas peças são fabricadas com o máximo de precisão possível. Na linha de carroceria, a BMW usa um cuidadoso mix de materiais para criar o M6. As portas, por exemplo, são feitas de alumínio prensado. Pesquisa e desenvolvimento realizados pelo Centro de Competência de Alumínio da BMW têm levado a novos métodos de processamento do metal, permitindo que a montadora incorpore elementos de design mais complexos, como a linha que percorre o comprimento do carro dos paralamas dianteiros até os flancos traseiros. Essa linha, muitas vezes conhecida como linha de estilo, é um recurso padrão do design do carro, mas transformá-la em painéis de alumínio é surpreendentemente complicado. Depois que o técnico instala a porta, ele usa uma série de ferramentas de precisão para medir se a brecha entre a porta e os outros painéis estão dentro da tolerância especificada. Os paralamas dianteiros são feitos de um termoplástico moldado. Como pequenos acidentes tendem a danificar esses painéis, o custo de reposição é uma consideração de design. O material é leve e relativamente barato. Para garantir que os paralamas estejam perfeitamente posicionados, técnicos usam um complexo gabarito de alinhamento e prendem no lugar. Depois dão o aperto final usando ferramentas programadas para garantir que eles atinjam o torque correto, ângulo e número de voltas de cada fixação instalada. As aberturas devem estar dentro dos parâmetros especificados. Não tem a ver apenas com a aparência. Sem a distância correta entre o painel da porta e o para-choque, por exemplo, a porta não seria capaz de abrir corretamente. O carro está pronto para ir para a próxima estação da carroceria. Como as portas, o capô é feito de alumínio prensado. A parte exterior apresenta as curvas e linhas características do BMW Série 6, enquanto a parte interna fornece suporte estrutural e pontos de fixação, onde os membros da equipe podem fixar o componente ao chassi. O gabarito de instalação inclui um medidor de brecha. O técnico usa um medidor manual para fazer o resto. Diferente dos paralamas termoplásticos, o material que compõe a tampa do porta-malas é de folha de fibra moldada reforçada. Agora é hora de checar o acabamento da superfície. Um técnico altamente treinado passa a mão sobre a chapa com uma luva feita de um algodão especial que o ajuda a sentir as menores distorções invisíveis a olho nu. Ele remove as falhas com uma lixadeira fina e depois termina o trabalho com uma politriz orbital. O especialista examina e termina todas as superfícies do carro antes de liberá-lo para a próxima fase de produção. Na verdade, a BMW usa esse mesmo método para aperfeiçoar as superfícies de cada carro que ela produz. A BMW introduziu o teto de carbono no M3 CSL em 2003.
O elemento de design foi tão bem sucedido ao baixar o centro de gravidade do carro, ao mesmo tempo reduzindo o peso total, que se tornou de série na maioria dos BMWs modelo M. Enquanto alguns fabricantes usam um procedimento de mão de obra altamente artesanal para criar componentes de fibra de carbono, a BMW industrializou o processo em sua fábrica de Landshut, perto de Munique. O M6 possui um motor 4.4 litros V8 com duplo turbo que gera 412 kW de potência com injeção direta de alta precisão, abertura de válvula variável e comando de válvulas de controle continuamente variável. A própria BMW usina a engrenagem do diferencial, porque é um elemento crucial do drivetrain do M6. Uma potente máquina de usinagem usa uma ferramenta especializada para transformar a placa de aço em um componente que alinhará perfeitamente com a engrenagem. Esse alinhamento de alta precisão reduz o atrito ao mínimo, o que significa que as engrenagens podem transmitir o enorme torque do motor para as rodas com máxima eficiência. E isso se traduz na capacidade de acelerar o carro à velocidade máxima, com superior economia de combustível. Assim que a peça está totalmente usinada, é hora de endurecê-la para assegurar a durabilidade. É fundamental que um componente como esse, que estará sob constante tensão, seja capaz de resistir ao desgaste. A têmpera de aço é um procedimento tão antigo quanto a metalurgia em si, mas aqui a BMW transformou o processo em uma operação de alta tecnologia. As engrenagens ficam exatamente 308 minutos dentro de um forno a 950 graus Celsius. Dentro do forno, ela gira em um mecanismo como se fosse um carrossel para garantir aquecimento uniforme. Quando elas saem, estão literalmente em brasa. Em seguida, o sistema usa um fluxo de óleo para resfriá-las a uma taxa específica para garantir que os componentes fiquem idênticos. No meio do eixo traseiro fica um grande sistema de refrigeração para ajudar a manter a temperatura estável. Um técnico encaixa o suporte do eixo traseiro nele e garante que esteja alinhado corretamente antes de remover o elevador. A BMW faz o suporte do eixo traseiro de alumínio hidroformado. Eles começam com um tubo redondo, que é preenchido com fluido antes de aplicar 3.500 atmosferas de pressão. Isso enche o metal como um balão, dando-lhe uma aparência de banana. Um mecanismo sofisticado prende e posiciona o conjunto do eixo traseiro e lentamente ergue e abaixa as peças do eixo em um processo projetado para liberar todas as tensões que possam haver nos componentes. O mecanismo também gira o diferencial para liberar tensões acumuladas. Em seguida, ele alinha as engrenagens. Aqui o eixo dianteiro chega na linha de montagem do powertrain, onde encontra o motor. A linha não é exclusiva do M6. Na verdade, técnicos devem estar prontos para lidar com qualquer um dos 9 modelos diferentes, incluindo 6 diferentes 6S, 1.5 e 2.7, à medida que chegam em sequências diferentes nesta linha. Isso é parte da estratégia de produção da BMW, chamada em sequência. Em sequência, ou JIS, é o método de controle de estoque que refina a já famosa estratégia Just in Time. Os gestores planejam a sequência de produção com uma semana de antecedência e informam aos fornecedores sobre as entregas de peças necessárias para a linha de produção exatamente quando são necessárias. O eixo de transmissão que o técnico está instalando aqui, por exemplo, acaba de chegar a tempo nessa estação para a instalação nesse exato modelo M6. O uso do método em sequência elimina a necessidade de áreas de armazenamento, onde peças são guardadas temporariamente e entregues na hora na linha de montagem. Ajudando a manter a rápida taxa de produção, um técnico pega o gabarito do powertrain e coloca as fixações do eixo de transmissão antes de instalar o suporte do eixo traseiro.
O BMW M6 possui versões Coupé 2 portas, Gran Coupé 4 portas ou conversível. Como em muitos carros da categoria esportivos de alto luxo, os clientes podem configurar as especificações para suas necessidades e desejos. O fato de cada M6 ser feito sob medida é o motivo pelo qual a fiação é única em cada carro. Como os outros componentes, a fiação chega na sequência exigida para encaixe no carro específico. O chicote do M6 tem mais de 4 km de fiação embalada com precisão para facilitar a instalação. Essa instalação possui um sistema de esteiras giratórias projetado para melhorar o conforto ergonômico, eliminando a necessidade de técnicos realizarem trabalho suspenso. Aqui o sistema gira 180 graus para permitir que o técnico instale o tanque de gasolina. Um elevador é necessário, já que o tanque é feito de aço prensado. Como todos os carros do modelo M, o M6 tem um tanque com uma capacidade maior do que o seu primo normal Série 6. O carro volta à sua orientação normal para a instalação do painel. Um elevador ajuda a transportar a unidade pré-montada até o interior do carro. Como muitos dos elementos do M6, o interior também é completamente sob medida. Das cores e materiais para forração ao sistema de navegação opcional. Agora é a hora do casamento, quando dois dos principais elementos do carro, a carroceria e o powertrain, finalmente se unem para criar um veículo completo. Enquanto um sistema automatizado ergue o powertrain até a carroceria, técnicos da equipe guiam manualmente para garantir o alinhamento correto. As ferramentas que eles usam para prender os dois elementos gerenciam não apenas a quantidade de torque que eles aplicam a cada parafuso, mas também o número de revoluções que cada um dará ao entrar. Isso porque, se a rosca do parafuso estiver danificada, pode atingir seu torque máximo antes de atingir o número de revoluções necessárias para prender. Aqui, técnicos montam a dianteira do carro. Feita de plástico termoplástico de alta resistência, a dianteira inclui os faróis, para-choque e a famosa grade dupla da BMW. Enquanto a grade imediatamente mostra que o carro é um BMW, essa é exclusiva do novo M6. Mais uma vez enfatizando o conforto ergonômico, essa estação possui cadeiras especializadas para ajudar no processo de instalação à medida que os técnicos instalam o componente no lugar. Técnicos trazem a cobertura do para-choque traseiro e prendem no lugar, escondendo o verdadeiro para-choque do carro, que é projetado para absorver a máxima energia possível no impacto traseiro. Enquanto o M6 básico vem com rodas de liga leve M de 19 polegadas de 7 lados, essa roda de 5 lados indica que é a versão opcional de 20 polegadas. Depois que uma parafusadeira pneumática especial prende os parafusos, o logo BMW reconhecido instantaneamente completa a montagem. Excetuando o casamento do powertrain e da carroceria, nenhum ponto no processo de produção é mais esperado do que quando o piloto liga o carro pela primeira vez e o leva para fora da linha de produção. Nessa estação de testes, técnicos usam equipamentos de alta tecnologia para alinhar as rodas e ajustar a direção do farol. Luzes listradas medem as rodas, garantindo o alinhamento correto. O piloto fica fora do carro para essa operação, para não afetar o equilíbrio do carro. Depois do alinhamento, o piloto leva o carro para os roletes. Nessa estação, a leitura do monitor orienta o motorista através de uma série de testes para medir a dinâmica de desempenho do carro. Informações dos sensores serão comparadas às avaliações qualitativas do piloto para ver se algo precisa ser ajustado. À medida que submete o M6 aos testes, o piloto dá máxima atenção à resposta do acelerador, reação da embreagem, troca de marcha e qualquer barulho indesejado que possa ser gerado pelo teste.
Ele tem que seguir a sequência de teste com total precisão para garantir que os resultados de cada carro sejam confiáveis comparados à referência base. Como opção para o cliente, a BMW oferece um acabamento de pintura chamado Frozen. Ao contrário das pinturas metálicas brilhantes normais, esse acabamento dá ao carro um visual diferente, melhorando mais o design do modelo M. Ao abrir a porta, o luxuoso visual característico fica evidente no interior do M6 também. A câmera de visão traseira fica discretamente oculta atrás do emblema BMW, que a protege da lama e sujeira. O potente motor V8 produz 680 Nm de torque, levando o carro de 0 a 100 km por hora em apenas 4,2 segundos. Mas é em velocidades medianas que o M6 realmente impressiona. O BMW M6 anda com a mesma precisão, não importa qual seja a condição da estrada.